Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, usando máscara, se protegendo, para que a gente possa muito em breve retornar às nossas aulas presenciais. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro, estou aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa. Nossa aula tem a tradução simultânea da intérprete Silândia. Então vamos embora para mais uma videoaula. No assunto de hoje, nós vamos tratar sobre o gênero textual carta aberta. Vocês certamente já ouviram falar do gênero textual carta pessoal. Aquela carta que normalmente a gente manda para os parentes, para os amigos que estão em outra cidade. No de hoje nós vamos tratar sobre carta aberta, tá bom? Então preste bastante atenção, faz suas anotações para que vocês aprendam bem direitinho o que é esse gênero textual. Então, o que é uma carta aberta? A carta aberta é muito semelhante a uma carta comum, né? A carta comum é essa que a gente manda para parentes, para amigos que estão morando distante. Hoje em dia não é tão natural a gente mandar carta por conta do avanço das redes sociais. A gente interage muito via internet, mas a carta pessoal ainda existe e a carta aberta, que é o que a gente está tratando hoje, existe também. E elas, em algum ponto, elas são semelhantes. Por quê? Porque elas possuem remetente, destinatário, tá bom? Remetente, destinatário, data, local e assinatura. Isso é uma característica comum. Bem como uma mensagem direta, direcionada objetivamente ao autor para o leitor. Entretanto, esse gênero é produzido em contextos e com funções diferentes. Ou seja, a carta pessoal normalmente é dirigida a amigos e familiares próximos, e a carta aberta, que é o que a gente está estudando hoje, normalmente ela é publicada para que a grande sociedade tenha conhecimento. Por isso, a carta aberta ela tem uma função social. O adjetivo aberta, né? Por que a gente chama de carta aberta? Esse aberta serve para marcar seu caráter público. Por isso que eu digo, uma carta aberta, quer dizer o quê? Uma carta destinada ao grande público. Pois ela é utilizada para se posicionar, questionar ou solicitar algo a alguma pessoa ou instituição que possua visibilidade e reconhecimento social. Assim, com esse gênero, pode-se exercer funções cidadãs por meio de publicizações do posicionamento crítico, solicitação e sugestão de medidas políticas. Ou seja, através de uma carta aberta, nós podemos, por exemplo, falar sobre problemas do nosso bairro, sobre a nossa sociedade e dirigir essa carta à prefeitura, por exemplo, a uma instituição, a uma entidade e tornar essa carta pública. Por isso que a gente chama de carta aberta. Então, é uma característica também. Diferente da carta pessoal, é importante vocês atentarem para esse detalhe. Diferente da carta pessoal, a carta aberta é necessariamente pública, ou seja, é divulgada em meios de comunicação, no intuito de compartilhar a mensagem e posicionamento exposto no texto. Desse modo, além do destinatário específico, a carta aberta também se dirige a um grande público, tá certo? Então, além de se dirigir a alguém específico, a alguma instituição, ela também se dirige ao grande público, pretendendo com isso participar discursivamente de questões sociais. Além dessas características, o gênero carta aberta também é marcado pelo seu caráter argumentativo. Então, na carta aberta, quem escreve, a pessoa, a instituição que publica uma carta aberta, ela usa argumentos a fim de mostrar o seu posicionamento em relação a algo que está ocorrendo na sociedade. E os argumentos vão para justificar a necessidade de que esse algo que está ocorrendo na sociedade seja resolvido da melhor forma possível. Diante da discussão e de temáticas sociais e apresentação de solicitações, é necessário fundamentar seu pedido e fortalecer seu ponto de vista e sugestões apresentadas, baseando-se em argumentos
sólidos, ou seja, os argumentos são informações concretas que você utiliza na sua carta para valorizar aquilo que você está reivindicando. Em relação à estrutura da carta aberta, como é que se organiza essa carta? A carta aberta é estruturada e dividida em 6 partes essenciais, ou seja, 6 elementos que não podem faltar na estrutura dessa carta. O primeiro é o título. Então, a carta aberta ela tem que ter um título, mostrando a que ela está se destinando e qual problema ela está mencionando. O título é o nome que você dará à sua carta aberta. Comumente, o título é objetivo e pontual. Por exemplo, carta aberta ao Ministério da Educação. Só isso aqui já pode ser o título, indicando tanto o gênero quanto o destinatário. Ou seja, tanto indica o gênero, porque já diz logo de cara que é uma carta aberta, e já indica também o destinatário, já está dizendo que essa carta vai para o Ministério da Educação. Embora no título esteja falando que vai para o Ministério da Educação, por ser uma carta aberta, essa carta não fica só lá no Ministério da Educação. Ela vai para o Ministério da Educação, mas também é divulgada ao grande público, para que as pessoas saibam o que é que está sendo reivindicado nessa carta. Deve vir centralizado e no topo do texto, ou seja, centralizado na página e logo no início. Depois do título, o que é colocado? É colocado uma introdução. A introdução é o início da sua carta. É o momento das apresentações sobre as ideias e temáticas que serão discutidas, do remetente da carta e diversas vezes até mesmo do destinatário. A função principal da introdução é situar o leitor a respeito do que será abordado. Então, logo no começo, nos primeiros parágrafos, a gente já aborda o assunto principal que aquela carta vai tratar. Nesse sentido, é importante lembrar que, por não ser direcionada somente ao destinatário, mas também ao grande público, muitas vezes o autor pode apresentar informações direcionadas aos diversos leitores, no intuito de contextualizá-los a respeito de detalhes que possam ser conhecidos por todos. Então, o que é dito na carta não é só para o destinatário, sim também para o grande público. A carta aberta é utilizada principalmente para criticar, solicitar ou sugerir algo de caráter social, algo para a sociedade como um todo. Desse modo, é comum que a introdução também apresente as primeiras informações a respeito do problema detectado. De modo que, ao final da leitura dessa parte, o leitor consiga identificar as informações principais do texto. Então, logo nos primeiros parágrafos, no primeiro, no máximo no segundo, já é para situar qual problema aquela carta está querendo solucionar. Depois disso vem o desenvolvimento, que é a parte em que eu vou desenvolver meu texto, eu vou argumentar sobre os problemas que eu já falei na introdução e vou mostrar quais seriam as possíveis soluções e o que eu pretendo para que aquilo ali seja resolvido. O desenvolvimento é a parte do texto em que as questões apresentadas na introdução são aprofundadas, tá certo? Onde eu vou fazer o aprofundamento, o detalhamento da situação. É o espaço no qual se pode explicar melhor os conceitos apresentados ou a situação do problema abordado. Aprofundar em como isso interfere na vida das pessoas ou porque isso é um problema. Então, no desenvolvimento, eu vou fazer toda essa explanação, mostrar todo o detalhamento dessa situação que eu já falei na introdução. Nessa parte, é essencial, ou seja, é fundamental, que se apresentem e se desenvolvam os argumentos que embasam o posicionamento crítico defendido, podendo, para isso, lançar mão de outros textos, como dados estatísticos, gráficos, reportagens, pesquisas, entre outros, no intuito de fortalecer seu ponto de vista.
Então, lá no desenvolvimento, eu posso citar artigos, eu posso citar gráficos que tratam do mesmo assunto que eu esteja problematizando na carta. Então, eu uso esses outros elementos para reforçar aquilo que a minha carta já está divulgando. Depois do desenvolvimento, eu vou para a conclusão, já vou me encaminhar para a parte final. Na conclusão, encerram-se os debates, ou seja, eu encerro o jogo de argumentação e vou finalizar a minha ideia a respeito da questão apresentada e se encaminha a um desfecho, ou seja, vou finalizar a minha ideia, no qual comumente se apresenta uma sugestão para o problema identificado. Além disso, é possível também fazer uma conclusão crítica, tá certo? Sugerindo ao destinatário e a todos os leitores uma reflexão a respeito do assunto. Então, eu posso encerrar minha carta fazendo uma crítica ou uma reflexão acerca do assunto que eu estou tratando, na própria carta. Depois, eu tenho o elemento da despedida. A despedida é uma pequena frase, tá certo? Na qual o remetente agradece pela atenção e se despede do destinatário, com um certo grau de formalidade. Então, a linguagem é formal, até porque é uma carta pública. Ela se destina a alguém, mas também se destina ao grande público. Então, a linguagem utilizada é formal. Comumente, utiliza-se a forma atenciosamente. Então, essa expressão aqui, atenciosamente, geralmente é utilizada para marcar o quê? A despedida na carta aberta. Essa pequena frase fica separada do grande texto e situada na parte lateral esquerda da folha. Depois que eu fiz a despedida, qual é o elemento final para fechar essa carta aberta? A assinatura. A assinatura é a identificação, onde você se identifica, oficial do remetente. Então, quem está enviando essa carta aberta? Fica sendo mostrado lá na parte final, no elemento da assinatura. E pode se referir a uma pessoa, ou a um grupo de pessoas, ou uma instituição. Então, por exemplo, moradores de uma rua que estão tendo problemas com a falta d'água, eles podem enviar uma carta aberta à prefeitura. Então, lá na parte de assinatura não vai estar o nome de um morador, pode estar o nome moradores da rua, tal, aí coloca o nome da rua, como a parte de assinatura. Então, pode ser o nome de uma pessoa ou representação de um grupo de pessoas ou uma instituição. Assim, escreve-se o nome que identifica quem endereça, ou seja, quem está mandando a carta, abaixo da linha da despedida e na lateral direita da folha. Aqui a gente vai ver um exemplo de como essas estruturas se organizam. Essa carta é uma carta fictícia, tá certo, pessoal? É uma carta fictícia, mas nela a gente percebe as estruturas. Então, observe que eu tenho aqui de imediato o título. Carta aberta, já mostra o gênero. Carta aberta a quem? A Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Transporte. Só o pessoal da Prefeitura e da Secretaria é que vão ver essa carta? Não, ela fica exposta ao grande público também, à sociedade paulistana. Então, aqui a gente tem o quê? O título, tá certo? Depois a gente vem aqui com o primeiro parágrafo. Venho manifestar minha profunda insatisfação e indignação com a notícia do aumento da passagem em nossa cidade. Veja que na primeira frase já foi abordado o problema que a pessoa está retratando na carta. A despeito da rotineira mudança de preço ocorrida anualmente, é inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público. Pronto, aqui eu já tenho a introdução. Foi falado o problema, logo de cara já veio informando qual o problema está sendo abordado aqui por quem enviou essa carta. Então, agora vão começar os argumentos, vai desenvolver esse texto. Como dito já de início, ou seja, já de início aonde? Na introdução, é sabido que a atualização do preço ocorre anualmente. Entretanto,
Diante das atuais condições do transporte público da capital e da renda média recebida pelos trabalhadores, é um assalto que o preço chegue a esse valor. Veja a palavra, né? Assalto, ou seja, o trabalhador se sente roubado, tão caro que é a passagem. Isso é um argumento forte. Sem apresentar, por outro lado, alguma melhoria significativa. Ignorando a condição do preço, é preciso questionar: por que não criar maneiras de reutilizar os cartões de transporte, seja aumentando o tempo hábil de integração ou a quantidade de uso para uma mesma passagem? Além disso, é necessário urgentemente apresentar à sociedade quais são os gastos com o transporte que justifiquem tão alto valor. Afinal, além da passagem paga diariamente, contribuímos enquanto cidadãos, através dos nossos impostos. Sendo assim, temos direito de acessar tais informações. Observe que esses 3 parágrafos aqui, do segundo até o 4º parágrafo, eu tenho desenvolvimento. Em que está sendo argumentado aqui o porquê que a pessoa está insatisfeita com o aumento do preço das passagens, em que esse aumento está prejudicando o trabalhador ou está afetando a vida do trabalhador. Na sequência, eu tenho esse parágrafo aqui, ó. Tenho certeza que, diante da manifestação pública desta indignação, os responsáveis tomarão providências para melhorar a situação. Essa partezinha aqui é a conclusão. Veja que a conclusão não precisa ser tão grande. Ele vai finalizar o que foi dito na introdução e no desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte maior, que é a parte de argumentação. Então, aqui eu tenho a conclusão. Deixa eu ajeitar aqui. Na sequência, eu tenho aquela expressão, ó, atenciosamente, é o que? A despedida. E tenho aqui, ó, Marília Cecília, a assinatura. Nessa parte eu tenho o local e a data em que a carta foi publicada. Então, estes elementos são elementos fundamentais que configuram a estrutura de uma carta aberta, do gênero textual carta aberta. Espero que vocês tenham compreendido a importância desse gênero textual, como ele se organiza e qual a função social dele, e tenham aprendido bastante na aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima aula.